Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Lures Indica. E vocês sabem que hoje é segunda-feira, então hoje é dia de vídeo de Doom Patrol. Estamos aí no 7º episódio e a temporada vai ficando cada vez mais uma belezinha. Vocês mesmos têm comentado aqui nos comentários que cada episódio a série vai evoluindo horrores e eu não posso deixar de concordar, não é mesmo? Esse episódio foi insano e eu adorei que ele foi dividido em partes, principalmente porque a última parte foi a mais intrigante e eu tava zero esperando aquilo acontecer. A gente começa com a Rita, que foi uma personagem que no último episódio teve bastante desenvolvimento, com essa coisa dela deixar de lado quem é a Rita Farr. Então provavelmente a gente vai conhecer ainda mais o passado dela. Nesse episódio foi bacana, inclusive, porque cada um dos heróis, né, teve o seu momento. E no comecinho a gente viu uma parte da infância deles, justificando muitas coisas que aconteceram, provavelmente levaram eles a terem os problemas que eles têm hoje. No caso da Rita, desde criancinha ela foi ensinada a ser a perfeição em modo de gente, porque ela era uma estrela, ela tinha que ser uma estrela. E é muito difícil até assistir aquela cena inicial, porque você vê que aqueles pais estavam zero preocupados em criar um ser humano, e sim um ser que fosse perfeito para o cinema. Ela provavelmente não teve uma infância, ela não brincou, ela não foi pra escola, né? Os pais falaram que ela não ia pra escola porque ela não tinha tempo pra ser criança. E isso gerou uma pessoa com um complexo de que tem que ser perfeita, de que tem que ser a mais linda, a mais arrumada, que é o que levou a várias coisas que deixam ela ainda mais estressada e talvez até o que levou esse superpoder deixá-la toda deformadona a se manifestar, porque essa é a maior insegurança dela, é não ter o corpo perfeito, não estar inteira. Então ela tá numa fase em que ela realmente tá se redescobrindo, ela não se abriu em relação ao erro dela, né, o grande problema no momento em que o Cliff fez a reunião, mas ela disse que não tá pronta, então a gente espera que em algum momento ela revele o que aconteceu, até porque o Mr. Nobody pode muito bem ficar esfregando isso na cara dela, como ele já tem feito. Logo em seguida, a gente vê a história do Larry, que desde criança teve que esconder que ele era gay. E essa é uma das partes mais difíceis, eu acho, de assistir os episódios que focam no Larry, porque é muito triste ver o sofrimento todo que ele passou, e desde criança. Quando eu vi que era desde criança, eu fiquei ainda mais triste por ele. Deve ser muito, muito difícil esconder algo tão parte de si do resto do mundo, e o tempo todo tem que fingir, porque ele tava trabalhando nesse ambiente em que não era permitido e as pessoas desconfiavam e faziam piadas, e o tempo todo ele tinha que ficar esquivando e não podendo ser quem ele realmente era, sabe? Eu acho que é muito difícil assistir isso, e a cena que ele realmente conversa com o Negative Man foi muito legal. A gente vê essa relação deles finalmente evoluindo, indo pra algum lugar, porque até então tava só essas briguinhas, né? Mas assim, eram necessárias, e agora eles estão começando a dialogar e a se entender. Então foi muito bonito de ver isso nesse episódio. Inclusive tiveram alguns momentos engraçados. É legal ver como eles estão procurando também se entender entre eles e fortalecer os laços entre eles como uma equipe, porque eles precisam disso pra eles conseguirem vencer o Mr. Nobody e, como o Cliff disse, conseguir se deixar um pouco mais calmo em relação aos seus próprios problemas, pra que isso não afete eles na hora que eles tiverem que enfrentar o grande vilão, que gosta de, mexer com a cabeça deles. Acho legal falar isso, porque nesse episódio a gente viu que ele não fica o tempo todo de atadura, né? Eu não sei você, mas eu me perguntava se ele dormia de atadura ou não. E nesse, pra mim, ficou bem claro que ele realmente tira as ataduras, é o momento em que ele relaxa, deixa a pele dele, mesmo que toda estragada, né? Toda prejudicada pelo fogo, pelo acidente que ele sofreu, ele ainda gosta de ficar assim na dele. Se em algum momento ele vai deixar de usar as bandagens e assumir 100% o papel dele e aceitar o rosto dele, eu não sei, né? Porque ele lembra um pouco Caveira Vermelha, né? Os traços ficam muito marcados na parte dos ossos, porque ele não tem mais pele. Então eu acho difícil a gente saber, mas eu achei interessante isso, que talvez em algum momento eles queiram apostar em colocar ele sem as ataduras. Não sei, eu acho que não é padrão do personagem, né? Nas histórias em quadrinhos ele aparece com as ataduras, mas é uma coisa que a gente vai ver no futuro. No caso do Cyborg, que eu vi que a gente teve ele problema enfrentando sempre o pai dele, que é mega controlador, então ele não sabe muito bem como lidar com esse pai e como superar a questão de que ele matou a mãe dele, apesar de que ele fala que ele sabe que esse é o maior problema da vida dele. Então o lance, na verdade, é que ele não sabe mais se identificar, ele não sabe que parte dele é humano e que parte dele é máquina. Isso deixa ele bem frustrado, coitado. A Jane, então, a gente teve aí a comprovação de que ela é de 1950, ela tava bebezinha. Então, como a gente tava conversando no último vídeo, muito provavelmente sim, a Jane não envelhece como a maioria dos nossos heróis. Será que tem alguma coisa relacionada aos poderes dela? Não sei dizer, mas foi interessante ver, né, pelo que eu entendi ali da
aquela cena com o pai, que ela não tinha uma mãe presente, que provavelmente ela deve ter nascido e a mãe morreu, alguma coisa assim, e o pai não sabia lidar com a perda da mulher, então ele não cuidava dela. Eu li isso na cena, se vocês leram algo diferente, conta aqui pra mim nos comentários. E eu achei legal que a gente viu uma conversa interna, né, que na verdade foi externa, ela brigando a Hammerhead com a Jane, e ela falando as duas versões. Eu achei engraçado isso porque a gente sempre vê ela, na verdade, brigando com os outros. Foi a primeira vez que eu vi que ela brigou consigo mesma. Se ela fez isso antes, eu não me recordo, mas eu achei bem legal essa parte. E é interessante ver como ela não sabe lidar com essas personalidades, ela não faz ideia de como controlar, e eu não sei se ela algum dia vai saber, porque são 63 personalidades, é muita gente dentro dela, né? Então assim, não sei de fato o que vai acontecer em relação ao controle de poderes dela, mas é meio que assim, naquela sai lá da conversa meio brava, dá pra entender, sabe? Porque os outros, os problemas deles, pra mim, parecem muito mais fáceis do que o dela. Eu acho que o lance dela vai ser bem mais pesado, porque várias personalidades dela nem saem, né, pra se manifestar, então algo bem traumático aconteceu com ela. Principalmente a personalidade principal que nunca se manifesta. Eu acho que é algo interessante que a série ainda vai abordar. E o Cliff, né, que aí repetiu o ciclo do pai dele, a gente já sabia disso, na verdade, provavelmente, porque isso é bem comum, né, geralmente quando o cara é meio abusivo, não mantém um relacionamento sério com a mulher e tudo mais, geralmente esse é o background que eles põem nas séries, de que o pai também era bêbado, abusivo, e que a mãe tentava cuidar do filho da melhor forma que dava, e ele repetiu o ciclo, né. Então eu achei interessante que ele começou a delirar e a gente não tava entendendo o que tava acontecendo, né, se ele tava tendo um surto e tal, e tudo isso foi por causa do ratinho, cara. Almirante Bigodes, eu amei esse nome, cara, e foi muito engraçado quando chegou no final do episódio, mas a gente não sabe quais foram os danos que o ratinho fez dentro do Cliff. A gente vai descobrir isso no próximo episódio, porque ele ficou lá estiradão no chão, então a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Eu tô muito curiosa pra ver. Esse foi um episódio incrível, que falou muito sobre cada um dos personagens, e ainda assim falou deles como um todo. Gostei muito de ver evolução em todos eles nesse episódio, e eu queria dar parabéns pro Brendan Fraser em especial, porque a dublagem dele nesse episódio foi excepcional. Eu acho que ele realmente roubou a cena, ele conseguiu fazer transições de emoções só com a fala, e ele nem tava atuando, sabe? Tem um outro cara que faz os movimentos do Cliff, então ele só faz o voice over. Então é insano pensar como é que ele conseguiu trazer tanta coisa pro personagem nesse episódio. Realmente, se eu tinha alguma dúvida sobre ele lá naquele primeiro vídeo que eu falei, que eu não tinha gostado muito, que eu não tava curtindo, aqui todas as minhas dúvidas de fato sumiram, porque ele mandou muito. E esse foi um episódio excepcional e eu estou ansiosa para o próximo. E você, o que você achou? Coloca aqui nos comentários, e vejo vocês na semana que vem. Não deixe de deixar seu like e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e de compartilhar esse vídeo e todos os outros que você quer que seus amigos assistam Doom Patrol. Então manda eles assistirem e depois vem aqui no canal assistir esses vídeos, beleza? Um abraço e até a próxima.